Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui é o seu irmão em Cristo Orlando, canal Removendo o Véu Mosaico. E nesse vídeo eu quero trazer o título de O Cumprimento de Atos 1:11 em 70 DC. Então eu quero ler aqui junto com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11, que diz assim: Os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. O livro histórico de Lucas, capítulo 24, verso 44 ao 49, descreve a ascensão usando a palavra eperte. Então nós vamos ler aqui Lucas capítulo 24, verso 44, para vocês compararem com Atos 1:11. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Jesus falando. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei, ou seja, nas escrituras de Moisés, nos profetas e nos salmos. Verso 45. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as escrituras. Verso 46. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Verso 47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Bem, começando por Jerusalém. Verso 48. Vocês são testemunhas destas coisas. Vocês quem? Se você olhar o contexto aí, você vai ver que Jesus está falando com os 4 discípulos, né? Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Quem seria revestido do poder do alto? Os discípulos, não é isso? Neste momento, alguns vão estar se perguntando sobre a referência de Apocalipse 1:7. Todo olho o verá. Como que isso se encaixa com essa interpretação? Primeira coisa, deve-se notar que a palavra ver é muitas vezes utilizada não no sentido de visão. Lembrando, meus queridos, que a sua vinda foi em forma de juízo, foi de forma espiritual, forma de juízo, contra aqueles que transpassaram. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até os mesmos que os transpassaram. Quem transpassou Jesus? E todas as tribos da terra. Quem eram as tribos quando isso foi escrito? Não eram os judeus? Não era o povo judeu? Né? Apocalipse 1:7. Bem, então faço a pergunta. Quem transpassou Jesus? Lembrando que nos dicionários transpassar significa perfurar. Transpassar, perfurar. E por que isso aconteceu? Para que se cumprisse as escrituras que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz as escrituras, verão aquele que transpassaram. João capítulo 19, verso 36 e 37. Aliás, o povo todo transpassaram Jesus. Nas escrituras você vê várias passagens falando que eles transpassavam Deus e transpassaram Jesus. Mas quem que transpassou Jesus? Foi nós do século XXI? Não. Os que transpassaram ou perfuraram Jesus, eles estão hoje por aí, vivos para vê-los voltar? Não, porque quem iriam ver a vinda de Jesus sobre as nuvens, que é uma linguagem de figura, vindo trazendo juízo, era as tribos, os judeus. E segue aí. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus capítulo 24 e o verso 34 também. E outra tradução, principalmente na tradução da linguagem de hoje, diz: tudo isso acontecerá antes de morrerem todos os que agora, esse agora é quando foi escrito, quando Jesus estava conversando, né? Os que agora estão vivos. Então, veja a profecia aí em outro livro.
mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e planteá-lo-ão sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em todo o mundo? Não, em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. Zacarias capítulo 12, o versículo 10 e o versículo 11. Então, meus queridos, você veja que o que nós lemos aí, naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, ou seja, Israel, que eram o total das 12 tribos, não é isso? Todas as tribos da terra o verão. Que tribos são essas? Fortalecendo aí o raciocínio. Que tribos são essas? Alguns intérpretes modernos que acham que o Apocalipse é para nossos dias. Então, eles subentendem como as nações de hoje. Mas está falando das tribos, que são 12 tribos que representam a totalidade de Israel. Mateus capítulo 24, verso 30. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, juízo, né? Vindo sobre as nuvens é uma linguagem de figura, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Em verdade vos digo que não passará esta geração em que todas essas coisas aconteçam. Mateus capítulo 24, o verso 30 ao 34. Mas essa fraude do futurismo é facilmente refutada. A palavra grega ali, filé, é realmente tribo em grego. Já há uma palavra do próprio Apocalipse e no Novo Testamento para nações e para povos. Olha aí. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povos e nações. Por quê? Porque os judeus estavam divididos. Eles falavam outros idiomas também. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Apocalipse capítulo 7 e o verso número 9. Apocalipse fala de tribos. Todos subentendem que tribos representam o Israel da primeira era. Continuando aí. Então me disseram: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Apocalipse 10, 11. Foi para isso que os discípulos receberam a orientação do Senhor para não sair, porque eles seriam revestidos de poder. E veio sobre eles, Atos 2, a descida do Espírito sobre eles, e os capacitaram a falar outros idiomas. Não é labachúria, é outros idiomas. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. E deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, e povos, e línguas e nações. Apocalipse capítulo 13, verso 7. Reforçando, o povo de Israel estava dividido em várias nações. Eram vários idiomas. Se você ler Atos 2, você vai ver que lá havia judeus de todas as línguas. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, línguas e tribos e povos. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Disse-me ainda: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, já falamos sobre isso no vídeo anterior,
Se você ainda não viu, vá lá no canal Removendo o Véu Mosaico, você vai ver lá o último vídeo eu falei sobre essa prostituta, né? São povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse capítulo 17, verso 15. E também há algumas traduções, outras traduções, né, tendenciosas, que tiram tribo só nos lugares, nas passagens que falam da vinda de Cristo e colocam nações. Por quê? Porque o intérprete futuriza alegando como nos dias de hoje. Só que o próprio livro diz que tribos são essas. Olha só. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E ouvi o número dos assinalados. E eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Das tribos de quem? Dos brasileiros? Dos americanos? Portugueses? Não. Das tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, 1, 4. Então nós fomos condicionados a esperar certos fenômenos. Sempre aprendemos isso, a observar certos fenômenos. Literalmente. Né? Então nós temos sido levados a acreditar que o retorno de Cristo deve ser mais espetacular do que qualquer um dos mais fantásticos efeitos especiais dos filmes de Hollywood. E isso tem dado muita força aos futuristas. Prova disso é a mão de Deus atingindo aqueles que rejeitaram sua aliança. Primeiro com a loucura, em seguida com fome e morte. Está registrado lá em Guerras dos Hebreus, né? No capítulo 5, 1, do 4 ao 5, o capítulo 6, 3 e 3, e finalmente vendidos como escravos no Egito, Guerras 6, 8 e 2, Guerras 6, 9, do 2 ao 4. Bem, os irmãos que não adquiriram esse livro ainda adquiram, né? Tem em PDF também, grátis aí pelo Google, você pode abaixar esse programa aí e ter acesso a esse livro histórico, né? Conta a Guerra dos Hebreus. Então, meus queridos, tudo isso que falamos aqui pode parecer nada, né, para alguns futuristas. Mas, para aqueles que testemunharam estas coisas do primeiro século, isso era realmente espetacular. E ninguém podia negar que tinham visto o retorno glorioso do justo juiz, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens em forma de juízo, trazendo juízo contra o povo de Israel, que não o receberam. Um outro ponto interessante também, o sangue do justo sendo cobrado no ano 70 DC. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. E respondendo, todo o povo disse: o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus capítulo 27, versículo 24 e 25. Então, eles pediram e o sangue realmente veio sobre eles. Foi a cobrança do sangue desde Abel até Zacarias. Então, muitas vezes eles pediram-lhe um sinal. Agora, um sinal será manifesto. Que esse é o verdadeiro Messias, a quem desprezaram, ridicularizaram e crucificaram. Ou seja, sinal de sua vingança e fúria como nunca sentiu qualquer nação desde os primeiros fundamentos do mundo. Não haverá mais. Mateus capítulo 24, verso 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio, né, do mundo até agora, nem jamais haverá. E os futuristas esperam outra tribulação. Eles falam: eu vou antes da tribulação, eu vou depois da tribulação. Você não vai nem antes nem depois, porque isso já aconteceu no ano 70.
Mateus capítulo 24, verso 34. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Qual geração? A geração a qual Jesus e os discípulos estavam vivendo naquela era. Então, meus queridos, fico por aqui. Graça e paz a todos. E até o próximo vídeo, querendo Deus.